Aos 80 anos, Diana Ross finalmente rompe o silêncio e fala sobre um dos relacionamentos mais comentados e enigmáticos da história da música: seu vínculo com Michael Jackson. A relação entre Diana Ross e Michael sempre foi cercada de mistérios e especulações, mas agora, depois de décadas, a diva da Motown revela o que realmente aconteceu por trás das portas fechadas e dos holofotes. Sempre houve rumores de que sua amizade poderia ter sido algo mais, mas Diana, ao longo de todos esses anos, preferiu manter a discrição, deixando o mundo inteiro a especular sobre os reais sentimentos entre os dois. Agora, aos 80 anos, em um momento de reflexão e sabedoria, ela decide falar sobre sua conexão com Michael. Mas será que a verdade que ela conta é realmente aquilo que todos imaginavam? O que ela tem a dizer sobre a relação deles e os detalhes que permanecem ocultos? O público sempre quis saber se havia algo além da amizade com as declarações de Michael Jackson sobre Diana, suas atitudes e até os rumores sobre um possível romance secreto, sempre ficando no campo das suposições. O que ela revela agora muda tudo o que sabíamos sobre essa relação? Fique até o final, pois a última revelação que ela faz promete mexer com todos os fãs e curiosos de longa data. Se você está gostando deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Sua inscrição é importante para o YouTube te recomendar mais vídeos como este, além de nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade para você. E se você puder apoiar ainda mais, considere enviar um Super Thanks, mas se não puder, sem problemas. Deixe seu comentário, diga o que mais te surpreendeu nessa revelação. Vamos juntos descobrir mais sobre essa história. Diana Ernestine Earl Ross nasceu em 26 de março de 1944, no bairro de Detroit, Michigan, em uma família afro-americana humilde que valorizava a fé e a união. Filha de Ernestine Moten e Fred Ross, ela cresceu em um ambiente cheio de desafios sociais e econômicos, marcado por tensões raciais, mas também repleto de amor e valores familiares sólidos. Ainda muito pequena, Diana mostrou interesse por arte e música, participando de corais na Igreja Batista, onde sua família frequentava aos domingos. Ao longo de sua infância, a jovem Diana se destacou não só por sua beleza delicada, mas principalmente pela voz suave e poderosa que encantava vizinhos, professores e colegas da escola. Com uma personalidade determinada desde cedo, ela não era o tipo de menina que aceitava limitações. Sempre sonhadora, falava que queria ser uma estrela, viver em palcos brilhantes e cantar para multidões. Essa ambição a impulsionou a buscar oportunidades desde muito nova. Quando sua família se mudou para o bairro Brewster Douglas, um dos maiores conjuntos habitacionais para afro-americanos da época, ela conheceu Florence Ballard e Mary Wilson, duas jovens com o mesmo desejo de fazer da música um caminho para escapar das dificuldades que a vida lhes impunha. Foi através dessa amizade que nasceu o embrião do grupo que mais tarde se tornaria mundialmente famoso. Com a ajuda de Milton Jenkins, empresário do grupo masculino The Primes, elas formaram o grupo vocal feminino The Primettes, que cantava em eventos locais, concursos e clubes de Detroit. Diana, Florence, Mary e Betty McGlown eram as integrantes originais. Mais tarde, Betty foi substituída por Barbara Martin. Em uma dessas apresentações, Diana aproveitou sua amizade com Smokey Robinson, já conectado com a gravadora Motown, para conseguir uma audição com Berry Gordy, o fundador da lendária Motown Records. Essa audição seria o pontapé inicial de uma das maiores carreiras da história da música. Berry Gordy inicialmente achou as garotas muito jovens e pediu que retornassem após terminarem o ensino médio, mas as jovens insistiram. Persistentes, continuaram frequentando a gravadora, ajudando nos bastidores, cantando em qualquer brecha que conseguiam e construindo pouco a pouco sua presença nos corredores da Motown. Finalmente, em 1961, conseguiram um contrato com a gravadora e passaram a se chamar oficialmente The Supremes, nome sugerido por Florence Ballard, embora tenha sido Diana quem entregou a lista de opções a Berry Gordy. A trajetória inicial do grupo, no entanto, não foi imediata ou fácil.
Elas passaram anos sendo chamadas nos bastidores de The No Hit Supremes, pois nenhum dos primeiros singles alcançava as paradas. Mas o cenário começou a mudar em 1964, quando lançaram Where Did Our Love Go?, que se tornou o primeiro de muitos sucessos número 1. A partir dali, a escalada para o estrelato foi fulminante. Com Diana Ross cada vez mais posicionada como a vocalista principal, uma decisão tomada estrategicamente por Berry Gordy, The Supremes começaram a dominar as paradas com músicas como Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love e Back in My Arms Again. O carisma natural de Diana no palco, sua elegância, gestos graciosos, voz doce e seu olhar penetrante conquistaram o público de maneira arrebatadora. Gordy, que já havia se envolvido romanticamente com Diana, passou a vê-la não apenas como uma estrela do grupo, mas como uma estrela individual capaz de voar sozinha. Sua vida amorosa sempre foi motivo de curiosidade pública, não apenas por sua beleza estonteante e carisma magnético, mas também pelas figuras influentes com quem se relacionou e pelo impacto desses vínculos em sua trajetória emocional e artística. Desde jovem, Diana demonstrava uma sensibilidade à flor da pele e uma necessidade profunda de ser amada, compreendida e protegida, o que a levou a viver relações que variaram entre a idealização romântica e o conflito silencioso. Seu primeiro relacionamento significativo, e talvez o mais emblemático em termos de influência em sua carreira, foi com Berry Gordy, fundador da Motown. A relação entre os dois começou como uma parceria profissional intensa, mas logo se transformou em um romance apaixonado. Ainda que cheio de altos e baixos, Berry via em Diana um diamante em estado bruto e a moldou para ser uma superestrela, mas ao mesmo tempo exercia um controle emocional e criativo que a fazia questionar sua independência. Eles nunca se casaram oficialmente, mas a conexão entre eles foi tão profunda que tiveram uma filha juntos, Rhonda Ross, cuja paternidade só foi revelada publicamente anos depois. Durante muito tempo, Diana fez de tudo para proteger sua filha da exposição e dos conflitos que envolviam a relação com Berry, criando-a com o marido da época como se fosse dele. Essa decisão foi marcada por dor, silêncio e o desejo de preservar uma imagem pública de estabilidade, algo que Diana sempre prezou. Após o fim do romance com Berry Gordy, Diana buscou relações que lhe oferecessem segurança emocional e foi nessa fase que conheceu Robert Ellis Silberstein, um empresário da indústria musical com quem se casou em 1971. Silberstein foi uma figura essencial em sua vida durante a década de 1970, sendo pai de suas filhas Tracy Ellis Ross e Chudney Ross. O casamento deles, embora durasse apenas 6 anos, foi marcado por respeito mútuo, apoio familiar e uma tentativa de construir uma vida doméstica tranquila em meio ao turbilhão da fama. No entanto, as pressões de sua carreira, as turnês constantes, as cobranças da mídia e sua sede por liberdade acabaram contribuindo para o desgaste da relação. Mesmo após o divórcio, Diana e Robert mantiveram uma relação cordial, especialmente pelo bem das filhas, e ele continuou sendo uma presença afetiva significativa na vida delas. Em sua busca constante por amor verdadeiro, Diana viveu outros romances discretos e intensos ao longo dos anos. Um dos mais comentados pela mídia, embora envolto em mistério e nunca oficialmente confirmado, foi seu relacionamento com o lendário cantor e compositor Michael Jackson. Diana sempre foi uma figura materna para Michael, desde os tempos em que ele era apenas um garoto prodígio da Motown. No entanto, com o passar do tempo, essa ligação se transformou em algo mais profundo, quase espiritual, com momentos em que a química entre os dois parecia ir além da amizade. Michael via em Diana uma mulher forte, elegante e carinhosa, enquanto ela enxergava nele uma alma sensível, brilhante e incompreendida. Apesar de nunca terem vivido um romance assumido publicamente, muitos acreditavam que havia entre eles um tipo raro de amor, que misturava admiração, proteção mútua e uma ligação emocional quase indissolúvel. Essa relação especial se manteve até os últimos anos de vida de Michael, e foi justamente por essa proximidade que ele chegou a mencionar Diana em seu testamento, declarando que, caso sua mãe Catherine não pudesse cuidar de seus filhos, Ross deveria ser a tutora. Esse gesto mostrou a profundidade do laço entre eles e emocionou o mundo.
Outro relacionamento de grande impacto foi com o magnata norueguês Arne Næss Jr., com quem Diana se casou em 1986. Arne era um aventureiro, um homem de negócios bem-sucedido e um espírito livre, algo que atraía profundamente Diana naquele momento de sua vida. Juntos, tiveram 2 filhos, Ross Arne e Ivan Olav, e o casamento parecia trazer à diva um raro momento de paz, estabilidade e plenitude familiar. Eles viveram entre a Europa e os Estados Unidos, desfrutando de uma vida mais reservada e longe dos holofotes. Um dos primeiros focos de tensão surgiu ainda durante os anos com The Supremes, especialmente com Florence Ballard, cofundadora do grupo e amiga de infância de Diana. Há relatos de que a Motown favorecia abertamente Diana, colocando-a em destaque nas capas de álbuns e nas entrevistas, o que aumentava a tensão entre as integrantes. Florence, que inicialmente dividia os vocais principais com Diana, passou a se sentir excluída e, eventualmente, entrou em conflito direto com a liderança do grupo e com a própria Diana. A situação se agravou ao ponto de Florence ser afastada do grupo e substituída, o que gerou uma onda de boatos e ressentimentos. Durante anos, Diana evitou comentar diretamente sobre esse afastamento, mas quando finalmente tocou no assunto, em uma entrevista da década de 1980, afirmou que sempre tentou ajudar Florence, mas que ela mesma estava sob imensa pressão da gravadora para manter o grupo estável. Essa declaração foi vista por muitos como uma tentativa de suavizar sua imagem, mas acabou reacendendo debates sobre sua suposta frieza e postura autoritária nos bastidores. Outro momento que provocou grande comoção foi o polêmico reencontro com as ex-integrantes de The Supremes nos anos 2000. O projeto Return to Love Tour pretendia reunir Diana, Mary Wilson e Cindy Birdsong para uma turnê nostálgica. No entanto, divergências sobre valores de contrato, ordem de apresentação no palco e controle criativo levaram Mary Wilson a recusar o acordo proposto. Fontes próximas afirmaram que Diana receberia milhões a mais do que as outras integrantes e que teria exigido controle absoluto sobre o repertório e figurino, o que desagradou profundamente Wilson. Em entrevistas, Mary deixou claro que se sentia desrespeitada e que o projeto parecia mais uma celebração de Diana do que do legado coletivo do grupo. Quando confrontada, Diana declarou que o convite foi feito com carinho e que ficou magoada com a rejeição, mas não entrou em maiores detalhes. Essa postura gerou críticas por parte da mídia e fãs, que esperavam mais empatia de sua parte diante da história compartilhada com suas antigas colegas. Ao longo dos anos, Diana também protagonizou diversos episódios de tensão com jornalistas e entrevistadores. Notoriamente exigente, ela chegou a cancelar entrevistas por não aprovar o conteúdo das perguntas ou por considerar que não estavam à altura de sua importância artística. Em certa ocasião, durante uma entrevista televisionada, ao ser questionada sobre sua reputação de diva difícil, ela respondeu de forma ríspida que ser exigente não era sinônimo de ser problemática e que, se fosse um homem, seria admirada por sua liderança. A resposta viralizou e dividiu opiniões, sendo vista por uns como uma fala empoderada e por outros como uma defesa arrogante de comportamentos tidos como abusivos. Diana também teve conflitos com produtores e diretores durante gravações de filmes e especiais televisivos. Durante as filmagens de The Wiz, onde interpretou Dorothy, houve atritos com membros da equipe de direção que consideravam que ela havia sido escolhida para o papel mais por sua fama do que por adequação ao papel, uma vez que já estava em seus 30 e poucos anos interpretando uma adolescente. Relatos dos bastidores indicam que Diana insistia em mudar cenas, pedir mais takes e exigia que seu figurino e iluminação fossem revisados repetidamente, o que gerava atrasos e desconforto na produção. Ao ser questionada sobre essas atitudes em entrevistas futuras, ela declarou que sempre buscou a excelência e que, sendo uma mulher negra em posição de destaque, não podia se dar ao luxo de aceitar o medíocre. Essa declaração foi apontada por muitos como poderosa, mas também revelou a tensão constante entre sua busca por perfeição e a forma como era percebida por seus colegas de trabalho. Em outro episódio amplamente divulgado, Diana foi presa em 2002 após ser parada dirigindo sob influência de álcool no estado do Arizona.
O incidente manchou momentaneamente sua imagem pública e reacendeu rumores sobre seu comportamento fora dos palcos. Em sua defesa, ela afirmou que estava passando por um período difícil, lidando com estresse familiar e pressões pessoais, mas que aquilo não representava quem ela era como pessoa. Desde os primeiros passos de Michael no mundo do entretenimento, quando ainda era o pequeno líder do Jackson 5, Diana foi uma figura fundamental em sua vida. Ela foi mais do que uma mentora, mais do que uma estrela que o apadrinhou, foi uma presença constante que ele idolatrava e a quem creditava boa parte de sua inspiração artística. Quando Berry Gordy, fundador da Motown, decidiu lançar o Jackson 5, foi Diana quem apresentou o grupo ao mundo em um especial de televisão, e a forma como ela os introduziu não deixava dúvidas de que estava pessoalmente envolvida naquela jornada. Michael, por sua vez, passou a chamá-la de mãe musical. E por anos, em entrevistas e aparições públicas, fazia questão de declarar seu amor e devoção a ela. O vínculo deles cresceu de forma tão profunda que muitos observadores da época e mesmo pessoas próximas passaram a especular se haveria ali algo além de uma relação fraternal. Michael, muito reservado sobre sua vida íntima, frequentemente citava Diana como uma das mulheres mais importantes de sua vida, acima até mesmo de membros de sua família em certos momentos. Ele falava dela com uma admiração quase infantil, descrevendo sua beleza, sua elegância, seu talento e sua capacidade de comandar o palco como uma verdadeira deusa. Por outro lado, Diana também se referia a Michael com carinho extremo, dizendo que o via como um filho, um protegido, alguém cuja sensibilidade precisava ser preservada do mundo cruel do show business. Em vários momentos da vida, os dois se apoiaram mutuamente. Michael buscava conselhos com Diana sobre carreira, sobre escolhas criativas, sobre como lidar com a fama e com a solidão que ela trazia, e Diana, por sua vez, enxergava nele um reflexo da pressão que ela mesma enfrentou desde muito jovem. Durante os anos 80, quando Michael atingiu um sucesso global sem precedentes com o álbum Thriller, muitos esperavam que a relação deles esfriasse, que a distância causada pelo estrelato internacional o afastasse de suas raízes afetivas, mas o que se viu foi exatamente o oposto. Michael fazia questão de convidar Diana para eventos importantes, de mencioná-la em seus discursos e até mesmo de fazer homenagens explícitas a ela em suas músicas e videoclipes. Em seu testamento, ele deixou registrado que, caso sua mãe não estivesse mais apta a cuidar de seus filhos, ele gostaria que Diana Ross fosse a guardiã deles. Um gesto que escancarou ao mundo o quão importante ela era para ele, não apenas como figura pública, mas como porto seguro emocional. Os rumores em torno de uma possível paixão de Michael por Diana nunca desapareceram. Muitos alegam que ele teria confessado, em círculos íntimos, que foi apaixonado por ela desde a adolescência e que, embora nunca tivessem tido um relacionamento romântico tradicional, havia entre eles um amor real, profundo e platônico. Diana nunca confirmou isso publicamente, mas em entrevistas ela deixava escapar sorrisos tímidos e frases carregadas de emoção quando o assunto era Michael. Em um famoso programa de televisão, ao ser perguntada sobre os sentimentos dele por ela, Diana simplesmente respondeu que o amor entre os dois era tão forte que nem precisava ser compreendido, apenas sentido. Essa resposta alimentou ainda mais o mistério e a fascinação do público. Quando Michael começou a mudar fisicamente e psicologicamente, enfrentando julgamentos públicos, cirurgias, problemas de saúde e escândalos judiciais, Diana permaneceu em silêncio por muito tempo, o que gerou críticas. Muitos queriam que ela saísse em defesa dele, que usasse sua voz para protegê-lo da avalanche de críticas e acusações. Mais anos depois, ela revelou que seu silêncio era uma forma de respeito e proteção. Ela sabia que qualquer declaração sua seria interpretada de formas distorcidas pela imprensa e que, ao invés de ajudar, poderia acabar alimentando ainda mais a pressão sobre ele. Ela preferiu oferecer seu apoio de forma privada, mantendo contato, enviando mensagens e fazendo visitas discretas, longe das câmeras e dos tabloides. Quando Michael morreu em 2009, Diana foi uma das figuras mais impactadas. Em sua declaração pública, ela afirmou que não tinha forças para comparecer ao funeral, pois o choque era grande demais. Em uma carta lida durante a cerimônia, ela disse que não conseguia aceitar que ele havia partido
e que seu coração estava despedaçado. A carta foi um dos momentos mais emocionantes do tributo e deixou claro que, apesar da ausência física, seu amor por Michael permanecia inabalável. Nos anos seguintes à morte dele, Diana passou a mencioná-lo com mais frequência, quase como se tivesse decidido compartilhar com o mundo o tamanho da perda que sentia. Em um documentário em que falou brevemente sobre ele, ela disse que Michael era uma alma rara, que havia sido incompreendido, julgado injustamente e que, apesar de toda sua genialidade, era uma pessoa extremamente vulnerável. Ela lamentou não ter estado mais próxima nos últimos anos, mas deixou claro que seu carinho por ele nunca havia diminuído. Houve um episódio particularmente simbólico quando, durante um show, Diana interrompeu sua apresentação para falar de Michael, dizendo que às vezes ainda sentia sua presença e que sempre que olhava para as estrelas, se lembrava dele como o menino sonhador que ela conheceu um dia e que se transformou em uma lenda imortal. Durante grande parte de sua carreira, Diana foi uma força imparável, sempre ativa na indústria da música e no palco. No entanto, ao longo da década de 2000, especialmente após completar 60 anos, ela começou a enfrentar as questões que a vida e a idade trazem. Apesar de sua energia indomável, Diana nunca fugiu de sua realidade pessoal e suas lutas internas. Como uma mulher que construiu uma carreira histórica, Diana sempre manteve um controle cuidadoso sobre sua imagem pública, muitas vezes projetando uma figura imaculada e imbatível. Porém, com o tempo, algumas questões de saúde começaram a surgir e o público passou a perceber que a diva que antes parecia intocável estava, na verdade, lidando com uma série de problemas pessoais e físicos. Nos primeiros anos da década de 2000, Diana Ross continuava a fazer turnês e suas apresentações ao vivo eram sempre cheias de entusiasmo, com sua voz ainda impressionante e sua presença de palco arrebatadora. No entanto, já se percebia que ela começava a diminuir o ritmo. Os anos de turnês intensas, a pressão do trabalho e as responsabilidades familiares a haviam deixado fisicamente exausta. Em algumas entrevistas, ela mencionou as dificuldades de equilibrar sua vida pessoal e profissional, além de apontar como a constante exposição pública afetava sua saúde mental. Ao longo da década, Diana passou por várias experiências que a fizeram refletir sobre o envelhecimento e sobre a importância de cuidar de seu bem-estar. Em 2002, Diana Ross foi internada para uma cirurgia, o que levantou preocupações sobre sua saúde. Embora os detalhes sobre o procedimento tenham sido mantidos em sigilo, especulou-se que fosse relacionado a questões cardiovasculares, já que a cantora havia sofrido anteriormente com problemas de pressão arterial. Em 2009, quando a morte de Michael Jackson deixou a comunidade musical em choque, Diana Ross ficou profundamente afetada. Não só pela perda de um amigo querido, mas também pela lembrança da fragilidade da vida. A partir desse momento, ela começou a falar mais abertamente sobre a necessidade de cuidar de sua saúde e de sua longevidade. Esse período também foi marcado por uma série de reportagens que questionaram a saúde dela, apontando que ela parecia estar mais cansada e com dificuldades para realizar algumas tarefas que antes parecia fazer com facilidade. Contudo, Diana nunca aceitou completamente ser vista como uma figura vulnerável. Ela sempre se manteve em público com sua postura elegante e serena, tentando evitar que a percepção da sua saúde fosse um tema central em sua vida. Em entrevistas subsequentes, Diana mencionou as dificuldades de envelhecer diante da plateia que a admirava. Para uma mulher que havia sido símbolo de juventude e vigor por décadas, a ideia de envelhecer era algo complexo. A pressão da imagem pública e da aparência nunca foi fácil para ela. Porém, ela fez questão de desmistificar a ideia de que a beleza externa era tudo, enfatizando a importância de se manter saudável, mas sem se apegar à juventude como um padrão de sucesso. Durante essa fase de reflexão, Diana também foi mais vocal sobre o impacto da saúde mental em sua vida, destacando a importância de cuidar da mente assim como do corpo. Ao longo dos anos, a cantora passou a perceber que sua saúde emocional e mental eram tão cruciais quanto sua saúde física. Em 2014, ela realizou uma série de shows e apresentou-se com um vigor surpreendente. Mas em sua vida pessoal, começavam a aparecer sinais de que as demandas de sua carreira estavam pesando cada vez mais. Diana, no entanto,
não recuou. Ela permaneceu ativa e continuou a fazer aparições em eventos de alto perfil, sempre com sua postura firme e elegância característica. Um dos momentos mais marcantes foi em 2016, quando ela anunciou que faria uma turnê em comemoração aos seus 75 anos. Embora muitos aplaudissem sua determinação em seguir na estrada, também surgiram preocupações sobre sua saúde devido à sua idade avançada. Durante a turnê, Diana continuou a ser a profissional incansável que sempre fora, mas algumas críticas começaram a surgir, especialmente sobre sua capacidade de realizar shows tão exigentes fisicamente. Apesar de algumas críticas sobre sua voz e desempenho, Diana nunca deixou que isso afetasse sua confiança. Ela continuava a se apresentar com um nível de energia que surpreendia seus fãs e ainda mantinha a magia que a consagrou como uma das maiores artistas de todos os tempos. Entretanto, sua vida pessoal começou a ser mais difícil de balancear. Seus filhos, que já estavam em fases diferentes de suas vidas, tornaram-se mais envolvidos em cuidar de sua mãe. Diana começou a ser mais reservada sobre sua vida familiar e seus filhos, que sempre tiveram uma relação estreita com ela, passaram a ser mais protetores. A família teve que lidar com a pressão de manter a imagem pública da matriarca enquanto tentava lidar com os aspectos mais íntimos e complicados da saúde de Diana. Embora ela tivesse o apoio de seus filhos, amigos e de sua equipe, era evidente que a cantora estava se aproximando de uma fase em que as exigências físicas da sua carreira estavam se tornando mais difíceis de sustentar. O legado de Diana Ross transcende sua música, abrangendo sua contribuição para a luta pelos direitos civis e seu status como uma figura emblemática da cultura americana. Sua morte, quando acontecer, provavelmente será acompanhada por uma onda de tributos emocionais e celebrações de sua vida e obra. Diana Ross tem sido constantemente reconhecida e celebrada em várias plataformas, mas também ao longo de sua vida e carreira, o que indica que, no momento de sua partida, seu legado será cuidadosamente reverenciado. Sua contribuição ao mundo da música é inestimável. Desde seus primeiros dias como líder das Supremes até sua carreira solo, Diana Ross quebrou barreiras, tornando-se uma das artistas mais vendedoras de todos os tempos. Sua música tocou milhões de corações e sua influência vai muito além do alcance de suas músicas. Ela foi uma das primeiras mulheres negras a alcançar um nível tão elevado de sucesso, tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente, em uma época onde o racismo e a discriminação estavam presentes nas mais diversas esferas da sociedade. Diana também ajudou a abrir caminho para muitas outras artistas negras, incluindo Janet Jackson, Beyoncé e Mariah Carey, entre outras. Ela foi um exemplo de resistência, perseverança e força. No entanto, o legado de Diana Ross não se limita apenas à sua música. Sua presença na indústria cinematográfica, particularmente com o filme Lady Sings the Blues, pelo qual recebeu uma indicação ao Oscar, lhe rendeu uma ampla gama de reconhecimento. Ela quebrou barreiras no cinema ao interpretar Billie Holiday, uma das maiores cantoras da história da música, mostrando sua habilidade de se reinventar e se destacar em várias áreas do entretenimento. Essa capacidade de transcender de um campo para outro, mantendo sua identidade, só solidificou seu status como uma verdadeira lenda. Ao longo de sua carreira, Diana Ross também foi uma defensora ativa dos direitos civis. Ela esteve envolvida em várias causas sociais e usou sua plataforma para chamar a atenção para questões de racismo e desigualdade. Através de sua música e de sua postura pública, ela foi um modelo para muitas pessoas que estavam enfrentando adversidades em suas próprias vidas. Sua morte, quando chegar, será um momento de reflexão sobre como ela impactou não apenas a indústria musical, mas também como ajudou a moldar o cenário social e político da época. No momento de sua morte, tributos de diversas figuras públicas, tanto da música quanto de outras áreas do entretenimento, não seriam de se surpreender. Artistas como Beyoncé, Lady Gaga, Alicia Keys, entre outros, provavelmente expressariam seu amor e gratidão pela inspiração que Diana Ross representa. A indústria musical faria um esforço monumental para refletir sobre a profundidade do seu impacto. Tributos especiais seriam realizados em grandes shows, com suas músicas sendo relembradas e interpretadas por aqueles que se inspiraram nela.
Também seria de se esperar que estúdios de cinema e os fãs da atuação de Diana prestassem suas homenagens, destacando sua carreira cinematográfica e a importância que ela teve para a indústria. Suas músicas se tornariam ainda mais queridas por novos fãs, relembradas nas playlists mais populares, e seriam tocadas em celebrações ao redor do mundo. Um dos maiores legados de Diana Ross é sua habilidade de criar uma conexão profunda com seu público. Sua música sempre foi um reflexo de suas experiências pessoais, mas também um reflexo das emoções universais que todos nós sentimos. Ela cantava sobre amor, perdas, superação e celebração, e essas mensagens continuarão a ressoar com as gerações futuras. As músicas de Diana, como Ain't No Mountain High Enough, I Will Survive, Endless Love e tantas outras, são mais do que canções. Elas são hinos de esperança, força e determinação. Elas continuam a tocar corações e a inspirar aqueles que enfrentam desafios em suas vidas, sejam pessoais ou coletivos. Mesmo após a sua morte, sua música seguirá como um legado imortal. Por meio da memória de sua voz, seu espírito continuaria vivo, motivando as pessoas a se levantarem, a resistirem e a seguirem seus sonhos. Diana Ross também deixou um legado importante no campo da moda. Sua imagem foi sempre única e poderosa. Com sua aparência inconfundível, ela foi uma musa para estilistas e designers. Sua habilidade de misturar o glamour com a ousadia foi algo que a tornou uma das mais icônicas figuras de estilo da história. As gerações mais novas, que podem não ter vivido sua ascensão no auge da Motown, ainda encontram nela uma fonte de inspiração no mundo da moda e do estilo. Quando o dia da sua morte chegar, é certo que haverá uma onda de celebrações de sua vida e contribuição. Festas de tributo seriam realizadas ao redor do mundo, e seria de se esperar que eventos e cerimônias especiais acontecessem tanto na América quanto em outros países que foram tocados por sua música.